Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí já projetando o duelo de sexta-feira entre Palmeiras e Chelsea, quartas de final do Mundial de Clubes 2025, vale vaga na semifinal. E os comentaristas aí já debatendo sobre os desfalques do Palmeiras. Palmeiras não vai poder contar com Piquerez e também não vai contar com o Gustavo Gomes. E aí, para o lugar do Gustavo Gomes, deve jogar o Mikael. Agora, ali na lateral esquerda, no lugar do Piquerez, tem duas opções, o Vanderlan ou o Mike. Qual dos dois você escolheria para ser o titular? Deixa nos comentários aí, participa com a gente. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Do Palmeiras, Facincani já trouxe também para fazer o contraponto os problemas do Chelsea, e a gente vai discutir. Agora, a resposta do Abel, que aí eu quero, e o Facincani deu todas as possibilidades, né? Então, ou seja, na zaga sem Gomes e Murilo, acho que é Fux e Mikael. Isso, né? Isso aí. Quando ele fala é zagueiro por zagueiro, lateral por lateral, e aí quando vem para lateral no lugar do Vanderlan, para desespero do Fini aqui, né? No lugar do Piquerez, né? O Fini já ficou desesperado, vai colocar o Vanderlan e tal. E aí o Facincani deu algumas alternativas, colocar algum zagueiro pelo lado esquerdo, colocar o Giai também que já jogou por ali, enfim, criar alguma situação. Eu interpreto, e aí é importante a opinião de vocês, eu interpreto quando o Abel fala lateral por lateral, zagueiro por zagueiro. É apenas discurso ou vocês acreditam que ele possa, e o Abel sempre surpreendendo, nesse jogo não foi diferente, ele trouxe o Estevão para o lado esquerdo, ele pode fazer alguma coisa, e aí você tem um lateral. Vanderlan, no lugar do Piquerez, aqui eu tenho 3 ex-atletas, né? Aí o cara fala, agora é a hora que eu vou entrar, pô, né? Sou eu aqui, Ricardo Oliveira, sou eu, professor. Vanderlan, levanta a mãozona, mete um volante lá, você perde o outro lateral. O que o Abel vai fazer, na sua opinião, Miller? Ele vai de Vanderlan porque não tem tu, vai tu mesmo, ou conhecendo o português ele vai dar um tempero especial? Quando o treinador improvisa, ele aumenta a sua margem de errar. Outra coisa, você reparar uma necessidade lá atrás é muito mais fácil do que na frente, né? Então o Palmeiras do meio campo para frente, ele está muito bem. Então lá atrás, como ele disse, ele falou assim, olha, vocês querem que eu faça arroz e feijão? Então eu vou fazer arroz e feijão. Só que é uma contradição, né? Porque ele falou que a opinião de fora não influencia as suas decisões de dentro. Mas tudo bem. Mas eu acho que lá atrás, se ele fizer o óbvio, está tudo certo. Você acha que ele vai fazer o óbvio? Você também faria o óbvio, lateral por lateral, Miller? Sim, para que você vai improvisar sem que você tenha um jogador da posição? Esse arroz com feijão vai queimar, hein? Então segura Chico, segura Ricardo Oliveira. Eu quero falar. Vai falar. Eu quero saber a opinião de todos, inclusive da Marina e de você, com a hashtag Mesa Redonda. Tem que improvisar? O Vanderlan vai dar conta do recado? Não vai? O Fini está desesperado aqui. Porque acho que o Chelsea está querendo contratar um lateral, não é? Não, um atacante, João Pedro. Um atacante, quer dizer, um atacante. Aí o Felipe falou, pô, o Palmeiras podia contratar um lateral para sexta-feira. Então eu quero saber da bancada e de vocês como o Abel vai agir e como você agiria fosse o Abel. Só que antes, até vai improvisar na esquerda e você faria o quê? Eu gosto quando eu coloco a Marina de árbitra, a Marina de técnica. Então o Abel faz o quê? Né? A zaga não tem muito o que fazer, zagueiro por zagueiro. Na lateral, Sim. Você acha que o Abel vai improvisar, conhecendo ele, e você improvisaria ou iria com o Vanderlan? Eu acho que a Abel vai com o Vanderlan, sim, na esquerda. Eu acho que ele não vai fazer nenhuma invenção ali, mas eu, Marina, colocaria o Mike na esquerda. Mike na esquerda, ousada Marina. Você, Alex Miller? Alfine falou ousada, jogar com o Vanderlan. Tá certo, tudo bem. Diretor também coordenando. Quero ter um pouco de cautela para falar o que eu penso, porque o Vanderlan é um menino esforçado, é um jogador que saiu da base do Palmeiras. Vai fazer que nem jurado de calor. Bom calor, mas eu fico com outro. É isso que você vai fazer? Mais ou menos isso, porque o Vanderlan, todas as vezes que ele teve as suas oportunidades, e não foram poucas, ele não conseguiu mostrar que ele poderia ser, por exemplo, uma sombra para o Piquerez, ou deixar todo mundo tranquilo quando o Piquerez não pudesse jogar. Ele nunca aproveitou isso. Ele teve alguns bons momentos, mas na maioria das vezes ele não conseguiu aproveitar as suas oportunidades. E num jogo como esse, contra um Chelsea, valendo vaga para uma semifinal de Copa do Mundo, eu tenho muitas dúvidas sobre o rendimento do Vanderlan em campo. Então eu acho
que o Abel, conhecendo de perto o Vanderlan, eu acho que ele vai dar uma segurada e vai colocar alguma outra alternativa até para surpreender o adversário, tentar surpreender. Talvez o Mike seja uma alternativa, o Mike já jogou algumas vezes. Você faria o quê? Eu faria isso. Eu não colocaria Mike? o Vanderlan porque ele não vai aguentar o Ok, mas você vai de Mike. Eu vou de Mike. E o Abel deve fazer o quê? Eu acho que vai de Mike. Vai de Mike. Ou Mike, ou um terceiro zagueiro ali, colocando um canhoto pela esquerda, Tá. Benedetti, o próprio Mikael colocando o Naves junto, não sei. Mas o Vanderlan é uma temeridade. Aí o Vanderlan chega aqui, passa no RH com todo respeito e um abraço pro gaiteiro. Mas, cara, ele já tá no lucro de estar no Palmeiras, cara. Tá bom, tá certo. Desculpa, é a minha opinião. Ricardo, o que você pensa a respeito do tema? O tema ele é delicado, porque esse jogo contra o Chelsea leva o Palmeiras à semifinal. 4 do mundo. Tá entre os 4 melhores do mundo. Olha a decisão importante, quando você falou no início do programa, Garrafa, esse negócio de técnico, pra mim, nesse momento, quero ficar numa parte administrativa, ele tem até a próxima sexta-feira para definir isso. O que você acha que o Abel vai fazer? E nessa circunstância, o que o Ricardo Oliveira imagina que poderia ser melhor? Legal. Não, eu acho que realmente ele vai optar por um jogador da posição, domina, conhece, mesmo recebendo muitas críticas, ou mesmo que tenha tido algumas oportunidades e não conseguiu aproveitar. Tem a opção do Mike, que também já fez essa posição, já atuou ali, mas nada melhor do que você ter um cara da posição. E de repente, num jogo como esse, o garoto pode crescer, pode ser um jogo que de repente ninguém espera que vai acontecer e o cara vai e cala a boca de muita gente. Gerenciar pessoas, gerenciar grupos também? Futebol é muito legal, legal. Claro, tem tudo isso. O inesperado acontece, o improvável acontece, de repente um moleque entra num jogo como esse. Faz e aí o gol da classificação. Não sei se fazer gol, Não, pode mas acontecer tudo, né? Mas tudo assim, pode eu acontecer. acho que de repente um moleque entra e faz um jogo incrível. E aí muda totalmente a situação dele dentro do clube. Mas é o treinador que vai fazer as avaliações, vai treinar. Eu acho que ele até vai fazer isso daí. Acho que ele vai treinar com um cara da posição e de repente vai colocar um cara que não é da posição, com a perna invertida ali daquele lado, para ver o que é melhor. Também entendendo um pouquinho de gestão, eu acho que ele vai chamar o time, eu acho que ele vai perguntar para os líderes do time, ele vai conversar e vai falar, pessoal, o que vocês acham? Você acha que vale a pena? Mas será que o Abel tem essa personalidade, gente? Eu não sei. Eu concordo, né? Mas a gente não vive o interno. Eu vou te falar, cara, eu acho que tem, porque eu concordo com você, Alex. É um cara inteligente, é um cara que conhece os jogadores, é um cara que entende que é importante você também transferir para o jogador essa responsabilidade. Eu tive a felicidade de trabalhar com um treinador que fala assim, olha, aqui é a minha parte, aqui eu deixo com vocês. Mas em situações eu falo assim, o que vocês acham? O que a gente pode fazer aqui? Trabalhei com vários. O Dorival fez isso bastante. O Levir Coupe fez isso também. Então, Ricardo Oliveira, para não ficar eu acho que ele vai optar, assim, pelo Vanderlan. Só uma coisa, só um parênteses, Paulo, só um detalhezinho. Tá num desespero para tirar o menino do time? O senhor já falou, pô. É um desespero para tirar o garoto do time. Será que é a mesma coisa que o Estevão? Precisa fazer falta também. Olha o que faz o Mundial, calma. Minha vida não é fácil aqui, Ricardo, com esses caras. Só um detalhe, o Abel falou do feijão com arroz, sai zagueiro, entra zagueiro, sai ponta, entra ponta, sai lateral, entra lateral, mas ele não falou sai lateral esquerdo, entra lateral esquerdo. O Mike é lateral. O Mike é lateral. Não é atacante, é zagueiro. Sai lateral, entra o Mike. Eu ainda vou ouvir o Paulo sobre o tema, o Chico Lang tá ansioso, ele se deixar vai colocar um goleiro na lateral esquerda. Do jeito que tá doendo o cotovelo daquele homem ali, Ricardo, ele vai querer desmontar essa defesa do Palmeiras. Mas eu quero saber do Facincani, antes de voltar com o Chico e com o Paulo, vamos voltar a Filadélfia, o Mesa Redonda tá lado a lado. Aqui você não perde nada. Vai continuar com a gente daqui, amanhã no Gazeta Esportiva, até sexta-feira, a hora do jogo. São todos os detalhes, né? Com essa cobertura fantástica que Facincani está fazendo lá. Facinca, daquilo que você conhece o Abel, daquilo que você acompanha através das suas redes sociais, no seu canal do YouTube, no seu Instagram, conosco na TV Gazeta. Então a pergunta para você é, o que você acha que o Abel vai fazer em termos de lateral esquerda e o que você faria nesse tema, Facincani? Eu tô com o Alex Miller, com a maioria da bancada. Eu fico com o Mike na lateral esquerda, porque ele já atuou em várias vezes em diversos jogos do Palmeiras no decorrer das partidas como lateral esquerdo. Mas conhecendo o Abel, ele gosta muito de linha de 3,
para trazer um lateral por dentro, pode ser o Giai, pode ser o Marcos Rocha central, o próprio Mike, e ele usar um corredor ali, porque o Alan, ele joga nas duas bandas, tá? Ele entrou como ala pela direita contra o Miami e mudou o jogo. Ele pode fazer o corredor esquerdo também, como entrou nessa função na partida contra o Mirassol, em que ele classificou o Palmeiras com um gol de cabeça na última rodada do Campeonato Paulista. Então tem essas duas possibilidades. Mas aí eu queria tirar uma dúvida com o Ricardo Oliveira, se me permite, daqui dos Estados Unidos, meu caro Garrafa, que é o seguinte. Ricardo, no grande Santos que você trabalhou naquele time 2015-16, bicampeão paulista, tá? O Zeca era um lateral que jogava nas duas, tá? Na esquerda, na direita, muito mais na esquerda por causa do Vitor Ferraz que jogava na direita, mas ele trabalhava nas duas bandas. O Mike ou o Giai não podem trabalhar dessa forma, o Zeca era muito mais especial e não tem como você adaptar um lateral para um jogo desse, mesmo sendo na direita para a esquerda. Legal, não, verdade, de fato o Zeca ele já jogava ali muitos anos, né? Ele foi para a seleção olímpica jogando pelo lado direito, olha que coisa, né? Ele não foi jogando do lado esquerdo, né? Ele foi jogando como lateral direito mesmo. Não, acho que isso pode, sem sombra de dúvidas, acontecer, colocar um cara com a perna que não é um cara da posição, com perna invertida, mas, cara, isso é muito pontual dentro de um jogo, de uma decisão, né? O Zeca sempre levava a bola no fundo, trazia para dentro e sempre buscava a perna direita, né? A perna dele. Eu acho que nessa situação, mais uma vez, eu acho que ele sempre vai buscar um jogador da posição, que domina, que sabe o posicionamento. Ele tira um cara que é perna invertida, que já jogou e tudo bem, mas é o cara que faz aquela posição em momentos pontuais, né? Então, de repente, pode mudar toda até a forma com que o time vai entender essa situação. Então, para mim, eu acho que ele continua com um cara que é da posição, porque o cara domina bem aquilo ali. Deixa eu falar uma coisa, Garrafa. Os piores jogadores da equipe do Benfica foram os laterais. Tá. Os melhores jogadores da equipe do Chelsea foi o Palmer, do lado esquerdo, e o Pedro Neto, do lado direito. Foram os melhores jogadores em termos de nota. Que, aliás, é um bolão esse Pedro Neto, hein? Então, ali não dá para arriscar. Não dá para arriscar. Então, se você coloca um jogador de perna contrária naquele setor, ele joga para o fundo. Pedro Neto joga para o fundo. Então, ele tem variedades de drible. Então, se você joga com o jogador da posição, o Vanderlan tá jogando, não tá bem, troca. No momento ali você troca. E você não perdeu o cara. Não perde as caras. Já tá 2-0 pro Chelsea. Não, você tá que fazendo desespero, média. Você tá fazendo média como você fez com o Estevão e nós tivemos a discussão aqui Paulinho. no Gazeta Esportiva, onde eu falei que não tinha que tirar o Estevão. Tá bom, Aí você começou a falar, não, o Estevão tem que ir pro banco, agora você tá chegando aqui e tá falando que era pra mexer com o garoto. Não é isso, cara. Por que levou o garoto, então? Então por que levou? Pra colocar o menino no banco? Não, o menino tem que dar oportunidade, como o próprio Ricardo falou. Chegou a oportunidade dele, lógico. O Abel vai dar confiança pra ele. Senão não faz sentido levar, Alex. Tomara que dê certo. Não faz levar. Eu até entendo a sua preocupação. Você sabe que não é só a minha preocupação, é de todo mundo. Mas aí é importante a opinião dos ex-atletas. Eu quero ouvir o Chico Lang. Chico, o que você acha, né, que o Abel vai fazer e o que você faria, no caso, numa situação como essa? Olha, tá bagunçada a zaga do Palmeiras, né? Tá bagunçada. Saem três titulares. Tá bagunçada. Isso você tem razão. Isso aí, você, acho que foi o Facincani que falou, que está 70%, 80% prejudicada. 75% prejudicada. Agora, se fosse escalar, eu prejudicaria mais ainda. Aí seria uma coisa maravilhosa. Olha o que eu faria. Eu colocaria o Giai na lateral esquerda, o Mike na direita, entendeu? E colocaria o Vanderlan como terceiro homem na zaga. Chico Lang, você me preserve. Seria uma maravilha. Maravilhoso. Seria uma maravilha. Daria tudo certo. Aliás, você me preserve. Eu entendi muito bem a sua ironia. E já que foi citado aí o jogo do Benfica com o Chelsea, que teve aquele problema todo, ficou paralisada a partida, vamos ver um pouquinho do adversário do Palmeiras. O Facincani já deu um spoiler, né? O Chico lembrou hoje na redação, ele chegou, o último que venceu o Chelsea foi o Corinthians em 2012. Mentira. Não, é verdade. É verdade. E o Palmeiras disputou
o Mundial, a última vez que chegou a decisão do Mundial foi contra o Chelsea e perdeu na prorrogação, naquele pênalti do Luan, 2-1. E o Chelsea... Sempre lembrando que é o futuro time do Estevão, né? E é o futuro time do Estevão. Eu quero saber de vocês isso, inclusive. Time. O Estevão que deu a declaração que está com a cabeça no Chelsea, agora vai ter o Chelsea. Olha como é que é a história. Vamos ver como é que foi. Benfica e Chelsea. Vamos ver o que o Paulo desenhou do adversário do Palmeiras. O assunto é Palmeiras, não tem como a gente fugir nesse momento disso. Vamos ver um pouquinho da classificação do Chelsea em cima do Benfica. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí as possíveis trocas que o Abel Ferreira vai precisar fazer mudanças, porque nem o Gustavo Gomes, nem o Piquerez vão poder jogar esse duelo. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui notícias do Palmeiras, trazendo primeiro essa matéria aí, ó, do Bruno Fux, que se jogou na bola quando o Igor Jesus iria fazer o gol do Botafogo e o empate. Na matéria aí você vê, Fux explica defesa inusitada contra o Botafogo no Mundial. Então o Igor Jesus, num bate-rebate, iria fazer o gol, o Bruno Fux se jogou na bola e ajudou para o Everton fazer a defesa. Trazer mais uma matéria aqui falando do Palmeiras. O Palmeiras está negociando aí a contratação do Ramon Sousa, e durante essa semana aí pode estar fechando essa contratação, o jogador que pertence ao Nottingham Forest. E para encerrar o nosso giro de notícias, trazer aí a reapresentação do Palmeiras. Palmeiras folgou nesse domingo e se reapresenta aí na segunda-feira, já visando a partida contra o Chelsea. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.